Josué, no capítulo 1. Boa noite a você que está aí acompanhando a nossa transmissão, que estamos iniciando agora, da mensagem dessa noite, do culto que estamos prestando ao Senhor na Igreja Batista do Vale do Carambola, na cidade de Petrópolis. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Até o verso 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa novamente, ó Deus, nessa noite, nesse primeiro domingo do ano de 2026. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter esta porta aberta para adorar e louvar o Senhor, ter comunhão com os nossos irmãos e podermos, ó Deus, meditar na tua santa, eterna e bendita palavra. Pedimos, ó Deus, que esses momentos eles possam se repetir ao longo de todo o ano de 2026 e que a cada reunião, a cada encontro, nos dias, ó Deus, que nos encontramos aqui para celebrar o Senhor, sejam momentos de grande edificação, de grande transformação e de grande celebração ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração, fala conosco nessa hora, abençoa-nos mais uma vez através da tua palavra. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Josué capítulo 1, Josué está aqui sendo chamado pelo Senhor, informado pelo Senhor daquilo que ele deveria fazer a partir de agora. O texto começa dizendo que Moisés, o grande homem de Deus que foi o responsável pela libertação do povo da escravidão no Egito, ele havia morrido.
depois de 40 anos, né, que Moisés veio caminhando com o povo, tirando o povo lá do Egito, no final dessa jornada, depois de 40 anos, depois de todas as maravilhas que o Senhor operou através da vida de Moisés, ele agora havia morrido. Josué era o auxiliar, digamos assim, de Moisés. Josué era aquele que estava sempre junto de Moisés, acompanhando Moisés em todos os momentos ali dessa jornada, desde o Egito até agora, pouco antes da entrada do povo na terra de Canaã. Moisés havia morrido e talvez com a morte de Moisés pudesse também morrer a esperança, a expectativa que o povo tinha de conseguir entrar na terra prometida. Mesmo quando Moisés estava vivo, durante muitas vezes, em muitas circunstâncias, o povo duvidou. O povo não acreditou na palavra de Deus, não acreditou em Moisés. Moisés passou por muitas dificuldades aí na gestão desse povo ao longo desses 40 anos. Imaginem agora, depois que o homem morre, como que talvez essa multidão, né, milhares de pessoas, não estariam. Como não estaria a cabeça dessas pessoas? Talvez Josué estivesse pensando, e agora, o que eu vou fazer? Moisés não está mais aqui, e agora, o que eu faço da minha vida? Muitas vezes nós nos encontramos em situações assim. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por problemas, e nós ficamos duvidando de que a promessa que recebemos do Senhor, essa promessa ela vai se cumprir. Muitas vezes nós nos apegamos à pessoa de alguma liderança e ficamos confusos naquilo que vamos fazer, como gerenciar, como administrar. Eu, nesse momento lá no meu trabalho, passando por uma situação, né, a empresa em que a nossa liderança do nosso setor saiu da empresa. E agora, então, está lá com uma liderança que se reveza, né? Cada dia um é o líder. E é muito difícil trabalhar assim, porque a gente não tem uma referência. Não tem uma referência, né, de como a gente vai conduzir o dia, quando tem os problemas, né, para quem que leva. Vai levar para esse que está ali naquele dia, mas no outro dia já não vai ser ele, vai ser o outro. E muitas vezes a gente fica perdido na vida. E talvez esse fosse o sentimento de Josué. Mas essa palavra, a primeira coisa que eu quero aplicar na nossa vida, na nossa história, nesse novo tempo, né, nesse novo ano de 2026 e nesse novo tempo que nós, se Deus quiser, experimentaremos, é que o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel à sua palavra. Moisés morreu, mas o Senhor vira para Josué e fala para Josué: Josué, o Moisés morreu. Agora você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Moisés morreu, mas a palavra de Deus, ela
permaneceu viva. Ela não mudou. O Senhor vira para Josué e diz: Josué, você e o povo todo se preparem, porque agora vocês vão entrar na terra que eu prometi. A promessa não era para Moisés, a promessa era para o povo. Então, a gente aprende que não importam as circunstâncias, não importa aquilo que pode vir a acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, diante das promessas que Deus tem para cada um e para cada uma de nós. Deus tem promessas aqui para o Vale do Carangola, Deus tem promessas para essa igreja, Deus tem promessas para cada igreja, cada família aqui do bairro, cada família da igreja. Não importa, né, se eu serei e continuarei sendo pastor da igreja no próximo ano, nos outros anos, ou o tempo que Deus permitir, mas aquilo que o Senhor prometer para a igreja, Ele vai cumprir, independente de quem estiver aqui. Independente de ser eu ou ser outra pessoa. Tomara que continue sendo eu, para eu poder ver as bênçãos de Deus se cumprindo nesse lugar. Mas se não for, amém. Deus vai ter outro propósito para a minha vida, para a minha família e para a vida dos irmãos. Mas o bairro não vai deixar de continuar sendo abençoado pela igreja. As igrejas não vão deixar de continuar sendo abençoadas pela união entre nós, pastores. As famílias aqui do bairro não deixarão de ser abençoadas, porque mudou a liderança dessa igreja ou de qualquer outra igreja. Mas a palavra do Senhor, ela vai continuar se cumprindo nas nossas vidas. Não importa o cenário que você esteja vivendo hoje, não importa a dificuldade, a luta, pode parecer que é o fim, mas o Senhor, Ele está dizendo para nós, para mim, para você, para a igreja, para você que nos acompanha, que Ele é fiel à sua palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor não muda a palavra dEle. Amém? Amém. A segunda coisa é que o Senhor, Ele vela, né, pela palavra dEle. Ele é aquele que cuida da sua palavra, daquilo que Ele prometeu. O versículo 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Isso é tremendo, irmãos. É maravilhoso. Isso é forte demais. Saber que Deus é o Deus que é fiel à sua palavra e Ele vela pelo cumprimento dela. Ele diz: ó, ninguém vai conseguir resistir a todos você, porque assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Assim como Deus agiu na nossa vida no ano passado, nos outros anos, nas outras dificuldades que a gente já teve, Ele vai continuar agindo, vai continuar cuidando, vai continuar guardando. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Velar aqui é o sentido mesmo do velório, né? De estar ali tomando conta do defunto, do decujus, né? Do morto. Né? O velório, ele surge, não sei se vocês sabem, mas é porque há muitos anos atrás, o que acontecia é que as pessoas morriam e aí os corpos eram roubados, sumiam para ir para as universidades. E aí assim, dizem, né, que foi dessa forma que surgiu o velório, né, para ficar ali tomando conta do morto, para que ninguém roubasse.
E Deus, Ele cuida e vela e protege a promessa dele. E não apenas a palavra e a promessa, mas aquele ou aquela para quem ele prometeu. Ele está dizendo para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. É tão bom, sabe, saber que a gente serve um Deus que é um Deus assim, que cuida de nós, que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. O Deus que o profeta Isaías chamou de Emanuel, que apontava para o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse, o anjo disse à Virgem que ela conceberia e daria o nome de Emanuel ao bebê, que significa Deus conosco. O nosso Deus é o Deus que está conosco. O nosso Deus é o Deus que o profeta Samuel profetizou, dizendo: até Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é aquele que todos os dias da nossa vida continua nos guardando, nos protegendo e nos abençoando, e principalmente velando, guardando as promessas dele e as nossas vidas. Não precisamos temer, não precisamos nos apavorar, porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra e Ele guarda essa palavra para que ela possa se cumprir, e aqueles que recebem a promessa sejam guardados, protegidos, para que essa palavra ela possa se cumprir. Não importa o obstáculo, ele diz: ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida. Não é só hoje, não é só para aquilo que Deus quer fazer amanhã, não é só por aquilo que Deus vai fazer nesse ano, mas é aquilo que Deus vai fazer em toda a sua vida, todos os dias da sua vida, todos os dias em que você estiver aqui na face da terra, seja aqui no Vale do Carambola, seja no centro de Petrópolis, seja em outro estado, em outra cidade, em outro país, aonde Deus te levar, Ele estará com você todos os dias da sua vida, e ninguém resistirá a você. Ninguém resistirá a mim. Não por causa da minha capacidade, não por causa do branco dos meus olhos, não por causa de ser pastor, mas é por causa do Senhor, porque é Ele que está comigo, está com você todos os dias da sua vida, e ninguém vai te resistir. Amém? A terceira coisa que eu quero destacar é que Josué precisava também ter uma atitude. Deus zela pela sua palavra, pelo cumprimento dela, zela por isso. Ele é fiel àquilo que ele prometeu, mas tem algo que Moisés precisava fazer. E por 3 vezes no texto, no verso 6, no verso 7 e no verso 9, aparece assim: seja forte e corajoso, verso 6. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso. E no verso 9, mais uma vez, seja forte e corajoso. Moisés, Josué, aliás,
Deus está dizendo para Josué: Josué, o que você precisa fazer é confiar em mim, confiar na minha palavra, confiar no meu cuidado, na minha proteção e ser forte e corajoso. Às vezes eu penso, que para ser forte eu primeiro precisava ser corajoso, ter coragem para conseguir ter força. Mas é exatamente o contrário que a Bíblia está dizendo para nós, que a gente precisa ser forte primeiro para conseguir ter coragem. Ser forte significa a gente desenvolver a capacidade de sermos resilientes, de enfrentarmos as lutas, os desafios, passarmos pelos problemas, aguentarmos as pressões, as dificuldades, porque somente quando nós conseguimos aguentar a pressão, passar pelas dificuldades, passar pelas provações, é que nós nos tornamos de fato fortes. A força, se a gente for pensar nesse mundo fitness agora, wellness, que é a expressão da moda lá para os marombeiros, para a galera que gosta de malhar, gosta de academia, é na repetição dos exercícios que a pessoa vai conseguindo ganhar força, desenvolver os músculos, ganhar resistência. O atleta, seja ele de qual esporte for, é na repetição das atividades que ele vai conseguindo desenvolver resistência para conseguir encarar novos desafios, passar por novas dificuldades. E na vida não é diferente, meus irmãos e minhas irmãs. É no dia a dia, nas lutas diárias, nas provas do dia a dia, nas dificuldades que a gente vai passando ao longo da vida, que a gente vai se tornando forte, vai ficando cascudo, vai desenvolvendo uma couraça, digamos assim, para conseguir passar pelas dificuldades. E com isso, nós vamos nos tornando corajosos e corajosas. Nós vamos tomando coragem para enfrentar um novo desafio. Se eu corria 500 metros, eu agora me sinto encorajado a correr 600, 700, 800. Depois eu vou sentir coragem para correr mais 1000. Vou conseguir levantar mais peso. Vou conseguir passar por obstáculos maiores. Por quê? Porque eu já fui experimentado. Eu já me fortaleci nas provas, nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades da vida. Então o Senhor, Ele diz, eu estou aqui sendo fiel à minha palavra, eu estou aqui velando, tomando conta para que ela se cumpra e guardando você, mas eu preciso que você tenha força e coragem para enfrentar os desafios e os obstáculos que estão diante de você. Novo ano, novo momento, novas oportunidades para todos nós, novos desafios. Desculpa aí os meninos e meninas aí que estão na escola, mas é o melhor exemplo que a gente pode dar, mudou de ano, uns estão mudando de escola, estão começando um ritmo novo de estudo. E a experiência que trouxeram até aqui é o que vai dar força e coragem
né, para poder enfrentar os novos desafios que estão por vir. Os problemas, as lutas que você passou ao longo de 2025, elas te prepararam, te deram força para você ter coragem de agora enfrentar os novos desafios de 2026. Ser forte e corajoso. Mas tem uma terceira coisa que Josué precisava fazer, além de ser forte e corajoso, né? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso precisava vir junto com o quê? Com a obediência da palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Por que isso é importante, irmãos e irmãs? Olhem para mim. Porque a gente pode ser forte e corajoso confiando no nosso próprio braço, confiando no braço do homem, de outra pessoa, se garantindo, né, naquilo que alguém disse que vai fazer por nós, nos garantindo naquilo que foi prometido por outro, ou nas nossas próprias forças mesmo. Eu vou lá e vou fazer porque eu já consegui, eu já passei por isso, e eu vou lá. É muito interessante, né, quando Davi, ele decide enfrentar Golias. Todo mundo estava com medo, né? O povo de Israel estava com medo lá do Golias, do gigante lá dos filisteus. E aí Golias olha para Davi e diz para ele: olha, você está pensando que eu sou um cachorro para vir com pau e pedra para cima de mim? E o que Davi disse para ele? Você vem contra mim? Com espada e com lança. Com espada e com lança. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor. Ele havia dito, e é interessante que Davi já tinha dito, né, para o rei, para Saul, o que quando ele aceitou o desafio? Eu tenho experiência. Eu já matei o leão, eu já matei o urso, já arranquei lá o bezerro, o cordeiro da boca do leão, defendi lá o rebanho do meu pai. Eu agora vou enfrentar esse incircunciso aí. Davi poderia ter ido apenas garantido na sua própria força, na sua própria experiência, mas ele faz questão de dizer que ele estava indo confiando no nome do Senhor, na palavra do Senhor. E é isso que eu e você, nesse novo tempo, nós precisamos ter. Força, coragem, mas também obediência à palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus. Precisamos seguir o conselho que o Senhor deu a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite e cumprir
fielmente aquilo que a palavra diz para mim e diz para você. Meditar na palavra não é apenas ler a palavra, ler para cumprir uma jornada de ler a Bíblia toda em um ano. Eu tenho nos últimos anos seguido esse desafio pessoal de ler a Bíblia toda em um ano, e esse ano eu me coloquei um duplo desafio, que é ler a Bíblia toda em um ano, mas em 2 programas de leitura da Bíblia diferentes. Então eu estou seguindo o programa do Manancial e seguindo o outro, que eu acho que é da convenção, não sei, eu entrei lá no link de novo, não sei se é o da convenção ou se é alguém da igreja lá que mandou, que é o de ler a Bíblia em ordem cronológica. Então eu estou nesse propósito de ler a Bíblia toda em um ano, de 2 maneiras diferentes. Mas não é só ler a Bíblia, não é só o propósito de conseguir ler a Bíblia toda, mas é ler a Bíblia e meditar nela. O que ela está dizendo para mim, o que ela diz para nós, o que ela fala aos nossos corações. Fiquei feliz de saber que os adolescentes também decidiram hoje que vão ler a Bíblia toda esse ano. Glória a Deus por isso, e eu oro para que vocês consigam e sintam o desejo de todo ano, repetir esse exercício, que é um exercício muito bom. Mas não é só ler a Bíblia, mas é meditar. Meditar é gastar tempo refletindo sobre aquilo que a gente leu. Não sobre tudo, mas sobre aquilo que chama a nossa atenção naquele dia, sobre aquilo que chama a nossa atenção naquela semana, naquele mês, naquela quinzena. A palavra que fica ali, martelando a nossa cabeça, o nosso coração, e a gente precisa orar e meditar e pedir ao Senhor que fale conosco. E esse deve ser um exercício diário, porque senão a gente vai ser forte e vai ser corajoso na nossa própria força, sem a direção de Deus. E andar com coragem, mas sem a direção de Deus, pode ser muito perigoso, porque pode nos levar para muito longe daquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas, daquilo que o Senhor realmente quer fazer, quer realizar na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em todas as áreas que o Senhor quer trabalhar em nós, nesse novo tempo. E se nós assim procedermos, o Senhor garante o quê? Final do versículo 8: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só assim. Só assim como? Só se você meditar, guardar a palavra de Deus todos os dias da sua vida e meditar nela diariamente, dia e noite. Dia e noite a palavra precisa estar ali ao alcance do seu coração. Não é estar com a Bíblia na mão dia e noite, mas é com a Bíblia na mente, no coração, dia e noite. O Espírito Santo falando a nós, a gente com os ouvidos abertos, atentos, os olhos abertos àquilo que o Senhor está fazendo, está falando para cada um e para cada um de nós. E ele vai terminar dizendo assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus, ele não apenas é fiel à sua palavra, como ele confirma a sua palavra, como ele confirma e reafirma a presença da companhia dele junto de nós.
e por causa da companhia do Senhor, da presença do Senhor junto de nós, não precisamos nos apavorar e nem desanimar. Quando as coisas ficarem difíceis, quando você pensar em desistir, quando você achar que a coisa não está acontecendo, não se apavore. Quando os gigantes se levantarem, não desanime, porque o Senhor, Ele está com você, por onde você andar. Nunca te deixarei, jamais te desampararei, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, e eu estarei com você por onde você andar. Então, nesse novo tempo, irmãos e irmãs, não nos esqueçamos. O Senhor é fiel à sua palavra. Ele vela, guarda a sua palavra, a sua promessa. Ele sempre está conosco. E Ele espera apenas que nós, da nossa parte, sejamos fortes, corajosos, meditemos e sejamos obedientes à sua palavra. Não adianta só meditar, não adianta só guardar a palavra no coração, mas é preciso obedecer. Precisamos ser obedientes, porque só assim o nosso caminho prosperará, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a nós, a sua igreja, que a glória dele continue se manifestando no meio de nós, que nós não esqueçamos da fidelidade do Senhor, do cuidado dele com as nossas vidas, da companhia dele conosco, mas que sejamos fortes e corajosos e obedeçamos e meditemos e obedeçamos a sua palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse dia, louvamos o Teu nome pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir, pelo Teu favor, Senhor, que tem se renovado na vida de cada uma e de cada um de nós. Agradecemos pelo dia bom que o Senhor nos concedeu, todo o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Agradecemos, porque o Senhor nos guardou, ó Deus, nesse dia de muita chuva na nossa cidade, e graças ao Senhor não temos notícias de nada pior que tenha acontecido aqui na nossa cidade, que sempre é tão atingida por essas calamidades. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado conosco, com as nossas famílias. Obrigado pela palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações nesse dia, tanto pela manhã quanto agora à noite, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, para que a gente não venha duvidar que o Senhor é fiel pela sua palavra, por aquilo que o Senhor promete, independente das circunstâncias, independente daquilo que possa acontecer. O Senhor é o Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra, está junto de nós, nos guardando, nos apoiando, nunca nos deixa, nunca nos desampara. O Senhor pede que nós sejamos fortes e corajosos, nos ajude a nos lembrar sempre daquilo que já passamos, das experiências que passamos, para que a cada novo desafio nós possamos nos sentir fortalecidos pelo Senhor e termos coragem para enfrentar o novo, enfrentar os desafios, as lutas que se levantarão, mas que nós sejamos, ó Deus, obedientes à palavra do Senhor, à ordem do Senhor, de meditar e refletir na sua palavra e obedecê-la, cumpri-la a cada dia, para que nós sejamos bem-aventurados, bem-sucedidos naquilo que viermos realizar, e que o Senhor é aquele que nos acompanha, nos guarda, está sempre conosco,
e garante o cumprimento das bênçãos e das promessas do Senhor. Obrigado pela tua igreja reunida aqui nesse lugar. Obrigado pela semana que o Senhor nos concede, uma semana onde amanhã temos um desafio, e esse desafio nós dependemos do Senhor, que é o início, a Deus, da obra ali na casa do seu João. Nós queremos consagrar as nossas vidas e essa obra ao Senhor e pedir a Deus que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos guiando, nos protegendo, nos ajudando, dando todos os recursos, toda a capacitação de mão de obra, de tudo aquilo que vamos precisar, Senhor, para fazermos o melhor para o Senhor, de um modo a glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, de um modo a fazer com que o seu João conheça o Senhor através do trabalho das nossas mãos e que ele, a Deus, possa ter uma experiência pessoal, profunda com o Senhor e possa desfrutar e aproveitar daquilo que vai ser o resultado da obra das nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas vidas, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor continuem sendo derramadas sobre a igreja do Senhor reunida aqui neste lugar e sobre a igreja do Senhor que está espalhada por toda a terra. Amém? Deus abençoe. Uma boa semana para todos e para todas. Coração silencioso está encerrando o culto dessa noite.